A maior guerra que você vai enfrentar não está no mundo à sua volta, mas dentro de você. Não são os obstáculos visíveis que mais te paralisam, mas os pensamentos que você permite dominar sua visão sobre a vida. Quantas vezes você desistiu antes mesmo de tentar apenas por ter acreditado nas mentiras silenciosas que sua mente repetia? Já notou como, em muitas situações, não são os problemas em si que nos derrubam, mas a forma como os interpretamos? Algumas pessoas passam por tempestades e seguem firmes, enquanto outras tropeçam em pequenas pedras e desistem sem dar um passo a mais. O que muda não é a situação, mas a mentalidade. Existe um versículo que revela essa verdade de forma clara. Porque assim como imagina em sua alma, assim ele é. Provérbios 23, 7. Isso mostra que os pensamentos não são apenas nuvens passageiras, mas sementes que criam raízes. Se você acredita que não é capaz, sua mente vai encontrar provas para confirmar isso. Se acha que não existe saída, seu cérebro vai bloquear qualquer possibilidade de enxergar alternativas. O que você acredita molda aquilo que você vive. Mas de onde surgem esses pensamentos que sabotam, que nos travam, que nos fazem perder a fé? Eles costumam ser construídos ao longo dos anos. São palavras duras que ouvimos, críticas que nos marcaram, comparações que nos fizeram sentir menores. Esses fragmentos se acumulam e formam uma voz interna que diz: você não é suficiente. Não adianta tentar, isso não é para você. E mesmo quando uma nova chance aparece, a insegurança toma a frente e o medo se instala como uma sombra. Quando aceitamos essas mentiras como se fossem verdades absolutas, ficamos presos em um ciclo que parece não ter fim. É como caminhar em um labirinto em que todas as saídas parecem fechadas, não porque realmente estão, mas porque fomos convencidos de que não há caminhos possíveis. O medo de falhar impede o primeiro passo. A dúvida sobre nosso valor nos afasta de nossos próprios sonhos. A ideia de que nada pode mudar nos faz desistir antes de qualquer tentativa real. Mas e se houvesse outro caminho? E se, em vez de se ver como derrotado, você começasse a se enxergar como Deus te enxerga? E se, em vez de alimentar a dúvida, você decidisse confiar que existe um propósito para tudo? A mente pode ser um inimigo invisível, mas ela também pode ser transformada. E essa mudança começa quando decidimos revisar aquilo que sempre aceitamos, sem questionar. Quais pensamentos você tem cultivado? Quais frases você repete para si mesmo? Se sua vida caminha conforme seus pensamentos, a grande pergunta é: para onde sua mente tem te levado? Agora, me dá só um segundinho, e se esse conteúdo já te tocou de alguma forma, se inscreve no canal, deixa seu like, comenta aqui embaixo. Isso nos ajuda a continuar espalhando mensagens que fortalecem corações. A sua interação faz toda a diferença. A mente é um campo de batalha silencioso. Por fora tudo pode parecer em paz, mas por dentro podem existir dúvidas, medos e inseguranças crescendo sem controle. O problema é que esses pensamentos não ficam apenas na superfície. Eles se enraizam e começam a direcionar nossas escolhas. Uma pessoa pode ter todo o potencial, mas se carrega uma mente limitada, ela se prende antes de tentar. O fracasso não acontece quando caímos, mas no momento em que acreditamos que não conseguimos nos levantar. O mais perigoso disso é que essas limitações muitas vezes são sutis. São frases como: isso não é para mim, eu sempre erro, nada dá certo para mim. Essas ideias se infiltram sem alarde e passam a determinar até a forma como vemos Deus. Se a mente está treinada para ver sempre o lado negativo, até as melhores oportunidades parecerão ameaças. Mesmo quando tudo está se alinhando, o medo vai sussurrar que algo dará errado. Isso gera um ciclo em que o próprio pensamento se torna o maior obstáculo. E o mais cruel? A maioria dessas crenças nem são questionadas. A pessoa apenas aceita: minha vida é assim, ponto final. O que começou como um pensamento isolado se transforma em convicção. E essa convicção molda toda a maneira de viver. Veja como algumas pessoas reagem diante dos desafios. Enquanto umas enxergam oportunidades, outras veem provas de que não vão conseguir. A situação é a mesma, mas a mente não. Outra armadilha é a comparação.
Quando medimos nosso valor com base na vida dos outros, sempre vamos nos sentir insuficientes. Pensar que eles conseguem, mas eu não, é como envenenar o próprio crescimento. Esse tipo de padrão mental cria uma prisão sem paredes. Nada visível impede a pessoa de avançar. Mas por dentro existem barreiras intransponíveis, que não foram colocadas por Deus, nem pelas circunstâncias, mas pelos próprios pensamentos que nunca foram confrontados. A mente tem um poder imenso. Ela pode abrir portas ou mantê-las trancadas mesmo quando Deus já as escancarou. E ninguém nasce acreditando que é incapaz. Isso se constrói ao longo do tempo, com repetições silenciosas. A procrastinação, o medo de tentar, a sensação de nunca ser suficiente, tudo isso é sintoma de um processo interno que começou com um único pensamento. E se ao invés de aceitar esses pensamentos, você decidisse plantar novos, pensamentos baseados na verdade de Deus? Se em vez de alimentar limitações, você fortalecesse sua fé? A mente pode ser nossa prisão ou nosso trampolim. A diferença está no que escolhemos alimentar. Quando a fé entra, o medo perde espaço. Quando a verdade de Deus toma o lugar das mentiras, a transformação acontece de dentro para fora. Muitos acreditam que a mente é imutável, mas a palavra mostra o contrário. Em Romanos 12:2 lemos: "E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente." Ou seja, podemos mudar. Podemos decidir parar de aceitar pensamentos destrutivos e substituí-los pela verdade. Se você passou anos acreditando que não era capaz, essa mentira precisa ser confrontada. Quando aquela voz interna disser, "Você não consegue", você pode escolher responder com a verdade. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Deus nos criou com propósito. Nada que Ele planejou para nós pode ser barrado por pensamentos limitantes. A renovação da mente é isso: trocar o medo pela fé, a dúvida pela certeza, a fraqueza pela força que vem de Deus. Esse processo é contínuo. Os pensamentos antigos vão tentar voltar, mas agora, você tem a escolha de não aceitá-los mais. Não se trata de fingir que está tudo bem, mas de escolher qual voz vai guiar sua vida. É entender que aquela voz que tenta te parar não vem de Deus, mas do inimigo. E ela não terá mais espaço. Uma mente renovada é uma mente que não aceita ser guiada por medo ou insegurança. É uma mente firme, moldada pela palavra. Todos os dias tomamos decisões com base na forma como interpretamos a vida. Cada passo começa com um pensamento. Quando a mente crê, o corpo segue. E quando os pensamentos estão enraizados na fé, não há limites que não possam ser superados. O que separa quem vence de quem desiste nem sempre é talento ou oportunidade, mas a forma como os desafios são encarados. Diante da mesma dificuldade, alguém vê um muro, outro vê um degrau. E o que faz essa diferença? A mente. Pensar com fé não é otimismo vazio, é um princípio espiritual. Jesus disse: "Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê." Marcos 9:23. O que você acredita sobre si mesmo e sobre Deus define os limites do que você pode alcançar. Muitos desistem porque já decidiram que vão falhar antes mesmo de tentar. Mas quando a fé é maior que o medo, cada obstáculo vira um teste de resistência, não um fim. Quem aprende a dominar seus pensamentos, caminha leve, sem as correntes invisíveis que prendem tantos outros. Vê possibilidades onde outros veem derrota. Permanece firme mesmo quando tudo parece contrário. Porque sua força está em Deus, e sua mente está alinhada com Ele. Se sua mente tem determinado sua jornada até aqui, chegou a hora de mudar a direção. O que você tem cultivado aí dentro? Medo ou fé? Barreiras ou oportunidades? A resposta para essas perguntas pode mudar completamente o seu futuro. Que tal começar hoje mesmo? Se essa mensagem tocou seu coração, se inscreve no canal, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e escreva aqui nos comentários: "Meus pensamentos serão guiados por Deus." Isso reforça sua fé
e nos ajuda a espalhar essa verdade ainda mais longe. Que Deus te abençoe e nos vemos no próximo vídeo.